TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Estamos aqui hoje na casa do irmão Beto e da casa da irmã Ângela, também aqui, os pais do Caio. O Caio tá ali escondido, tá com um pouquinho de vergonha, daqui a pouco vem participar com a gente também, né? Começando aqui mais um De Bem com o Pão, hoje para conversar com os irmãos que congregam na igreja em Novo Hamburgo, né? Novo Hamburgo, tô certo? Novo Hamburgo, correto. Então tá aí. Então tô aqui hoje conhecendo um pouco mais os irmãos e vocês também. Nós vamos aqui partilhar desses momentos e já estamos no ambiente aqui que o irmão Beto me disse que esse ambiente já está aqui preparado, por isso que nós viemos gravar aqui, né, Beto? Isso, que esse é um ambiente que a gente já recebe os irmãos, estão aqui sempre compartilhando, os irmãos estão sempre aqui fazendo uma atividade, já tem a casa aqui. Já tem grupo familiar na casa, Beto? Não, ainda não. O senhor não me direcionou ainda o dia, mas estamos orando para isso. O pastor já está pronto? Já, falei com o pastor. Com certeza. Tá aí. Oi? O kit já está completo na casa. Então tá, já tem levita, já tem pastor, né? E a irmã? Intercessora. Mas que beleza, hein? Então tá aí pra você que, olha, o grupo familiar é a unidade da igreja na casa. Um braço avançado da igreja, quando a gente assim tem esse propósito. Como diz o irmão aqui, tá aguardando aqui a determinação do Senhor, o dia, o momento, porque tudo tem o seu tempo com o Senhor, né? Então daqui a um pouco já tem mais um posto avançado aqui da Igreja do Senhor Jesus Cristo em Novo Hamburgo, para quem sabe esse povo que está aqui à volta, né? Os vizinhos aqui, tudo, possam ganhar um pouco mais da instrução da palavra do Senhor. E para essa instrução estar sempre na linha, sempre daquilo de acordo com o modelo do monte, nós temos aí um CD maravilhoso chamado Grupo Familiar. E assim você pode estar pegando toda essa instrução. Já funciona aqui, pelo que vocês me disseram, aqui nesse local, meio que um discipulado, um compartilhar aqui, que os irmãos vêm e compartilham. Como é que funciona, Beto, aqui, esse compartilhar de vocês aqui na casa? Ó, irmão Marcelo, é o seguinte, a gente sente muita necessidade de conhecimento mais do que a gente aprende na igreja. Então, como a gente está ainda, não digo novinho, mas caminhando, né? E todos os dias assim, eu peço em oração que o Senhor me dê sabedoria para poder usar o conhecimento que a gente está adquirindo. Eu gosto muito de compartilhar com os irmãos. Então eu convido, às vezes a gente sai de um grupo ou sai de um culto, até de um encontro, eu convido, vamos lá para casa, porque o que a gente faz? Com isso a gente consegue digerir o que o Senhor nos passou lá no encontro ou no culto. Então isso é tão fabuloso, porque esse que nem eu falei para ti, esse é o lugar que vários irmãos vão se sentir familiar, porque é aqui que a gente senta, toma um café, compartilha, faz um lava-pés, sabe, louva. Então assim, é tão fabuloso isso que dá um crescimento maior, porque assim, muitas vezes eu tenho dúvidas, porque assim, tem coisas ainda que eu não entendo. Então o que eu faço? Eu chego, convido o irmão, daí o irmão vem compartilhar com nós e eu aproveito para tirar dúvidas. Então assim, é tão fabuloso isso, sabe? Porque às vezes uma dica de um irmão, olha, eu recebi tal palavra e nessa palavra eu entendi dessa maneira. Eu disse, mas eu não tinha entendido dessa maneira. Então com aquilo eu começo a enriquecer o meu conhecimento do que eu leio, porque como, não sei se o irmão vai deixar, mas eu vou compartilhar agora. Tá, tem toda a liberdade, Beto, segue firme aí. Não, é que quando a gente conheceu a Igreja do Senhor Jesus Cristo, foi logo após a minha filha. Minha filha foi a primeira a se batizar, né? E daí, através dela, da Linizinha e do Juliano, de distância, que a gente começou a conhecer a palavra. E foi num segundo grupo familiar,
O primeiro grupo familiar parece que foi direcionado só para nós. Porque foi eu, a minha esposa, o Caio, a Camille, a Aline e o Yuri que estava ministrando. Assim, como é que eu vou dizer assim, eu me senti muito familiar, eu me senti muito aconchegado. E daí, no segundo grupo familiar, o Senhor disse na palavra, tu queres entender o que está aqui, nesse livro da lei, nessa espada, nessa Bíblia, te batiza. E daí minha esposa, eu quero. E daí, a princípio, eu fiquei espantado, né? Eu disse assim, como assim, né? Mas como a gente sempre foi unido, se tu vai, eu também vou. Né? Eu também quero conhecer, eu também quero me alimentar dessa palavra genuína. E no segundo grupo familiar a gente se batizou. E daí ela disse assim, mas não vamos ser daqueles crentes que vai todo dia na igreja. Daí eu disse, tudo bem, vamos então determinar um dia. Daí a gente determinou, sexta-feira a gente conheceu o apóstolo em instância. Daí sábado a gente foi tinha liderança em Novo Hamburgo, domingo no culto, sexta num grupo, terça no outro grupo, quarta no culto. A gente só não foi quando não tinha. Então, assim, a ideia dela mudou. Não é um dia que a gente vai, é um dia que não tem, a gente daí está se reunindo aqui em casa. Glória a Deus, né? Que bem. Ângela, então quer dizer que tu foi uma das molas propulsoras assim pro maridão, né? Claro que a gente sabe o trabalhar do Cristo, mas quando ele viu aquela motivação a mais, né? A esposa vai, ué, né? Às vezes a gente fica assim, né? Ué, mas eu tô do lado da minha esposa, nunca vi uma vontade dessa e de repente ela diz, eu vou. Como é que foi essa experiência, assim, Ângela, do batismo ali, daquele momento de receber a palavra do Senhor e criar esse amor no coração e dizer assim, isso eu quero para mim? É fantástico, eu creio sim que quando o Senhor botou o olho, escolheu, é agora, sabe? Porque eu nunca tinha lido a Bíblia, nunca tinha aberto a Bíblia, eu não sabia nem. E eu fiquei maravilhada com aquele grupo familiar de lerem um versículo e falarem tantas coisas, né? E eu disse, mas eu quero isso para mim. E, inclusive, eu vinha de palestras espíritas, né? Eu buscava Deus, só que como existem os enganos, né? Hoje eu entendo isso, né? Porque se me falasse naquela época, eu jamais iria entender. E hoje eu entendo, porque ainda tenho amigos que não conhecem a palavra, mas hoje eu vejo todo o trabalhar do Senhor, que quando Ele escolhe, olho para trás, todas as coisas que aconteceram, então tudo vai se encaixando, vai se encaixando. E eu, como o meu temperamento é não sei se sanguínea, colérica, um pouquinho além, né, do meu marido, que já é mais travado, né? Tudo eu ouvi, entendi, já quero sair fazendo, mas aí é que tá, né? Daí é a minha vontade, não é a vontade do Senhor. Então, o que acontece comigo muito é eu preciso disso, por isso que a gente tem que ser dois, né? Unidos, ele segura e eu empurro um pouquinho, né? Para dar aquela dosagem certa e a gente vai indo, né? E eu vejo isso, que o Senhor, quando Ele escolhe, Ele bota a mão, não tem mais. Então, eu sempre costumo falar, aceita que dói menos. Vamos ouvir, vamos obedecer, vamos pela obediência. Às vezes a gente não entende, mas eu creio. E desde então, assim, tudo que eu tenho ouvido, os irmãos, os compartilhar, das irmãs principalmente, em relação à submissão, tudo eu tenho ouvido. E outro dia, ou talvez às vezes logo em seguida, o Senhor nos testa, nos prova, né? Então, assim, não tem como parar mais esse fluxo do rio, né? Está sendo, assim, muito maravilhoso, assim, tudo isso. Que bênção, né? A gente recebe ali aquela instrução, recebe aquele amor, já vai, compartilha e tá aí. E como disse a irmã aqui, tem os temperamentos, cada um com temperamento, e a gente acha o equilíbrio, né, Roberto? A gente tem o equilíbrio, né? Tá aqui o livro Livre-se de Depressão, que fala dos temperamentos, inclusive, você conhece um pouquinho mais, né? Que aí, o que é os temperamentos? São ali as personalidades, são exatamente o que é aflorado na gente, né? Então a gente tem lá o colérico, tem o sanguíneo, tem o fleumático e tem o melancólico, né? Está aqui descrito no livro Livre-se da Depressão, que você tem aí para conhecer um pouquinho mais. Muitas vezes a gente acha que aquela pessoa está muito triste, né? Aquela pessoa está eufórica demais. O que está acontecendo? É só, às vezes, manifestação do temperamento. Né?
que não necessariamente está agravado com alguma doença, mas a gente precisa conhecer, e conhecendo isso também a gente já vê. Uma pessoa que é, como diz aqui a irmã, eu sou mais impulsiva, eu sou mais sanguínea, e de repente começa a ficar triste demais, abatida, opa, é isso que traz o livro Lista de Depressão. Será que essa pessoa está ficando triste por quê? Está acometida de uma depressão, será? E aí a gente consegue identificar essas coisas quando a gente vê, quando a gente começa a estudar um pouquinho mais. E traz muita instrução. A irmã já, pelo que a irmã trouxe com o livro, já teve lendo um pouquinho mais sobre o livro. Com certeza. Eu já tive até um estágio de depressão, né? Mas justamente pelo desequilíbrio que eu vejo, né? Que o fato de eu ser assim, ele de outra maneira, não quer dizer o certo ou errado. O lance todo é o equilíbrio, né? E é isso que a gente tem que buscar, um equilíbrio para o outro, né? E eu vejo assim como a euforia demais, ou a tristeza demais, ou tudo que é a mais é fora do equilíbrio, não é como... Isso que o livro traz, né? É que o aceitar a outra pessoa do jeito que é. Sempre vai ter um carro-chefe do temperamento, né? Mas isso não quer dizer que um é melhor que o outro. O que a gente precisa é buscar o equilíbrio. Isso eu entendi, né? E é isso que acontece. Às vezes a pessoa fica com mais depressão por falta desse entendimento, que o fato, é que eu sou assim, eu meto o pé pelas mãos, porque eu sou toda errada. Não, falta o equilíbrio. O outro é devagar, porque pensa demais, né? Como tem tudo relacionado no livro, sim. Falta, então, um pouquinho, então vamos... E tá tudo, o Senhor nos mostra tudo, né? Através da palavra, né? Essa busca incessante que é... E isso, assim, dá, assim, um renovo para nós a cada dia aprendendo mais, saber como... E saber se negar, né? Daí já vamos entrar para a submissão também, né? De todas as partes. Nossa, é muita coisa. Eu vejo aqui a irmã Ângela falando, Beto, e vê assim, a irmã, pelo jeito que ela está me comentando, hoje nós estamos se conhecendo um pouquinho mais, então estou vendo aqui que a irmã é bastante ativa, né? O que acontece com, geralmente, o temperamento sanguíneo, que é muito ativo, ou até mesmo o colérico, muitas vezes? Ele faz as coisas, mas a gente sempre tem a expectativa, vai dar tudo certo. Mas se dá alguma coisa errada, a frustração é muito grande, né? A decepção, a frustração. Então a tristeza abate assim, de uma hora para outra, sai do 100 para o 0, assim, né? E como também tem a facilidade de sair do 0 para o 100, né? É rapidinho também, né? Mas então eu vejo aqui que a irmã está comentando que tem essas situações na vida, né? E aí chega o varão, o Beto, calma, vamos dar uma organizada nesse processo aí, né? Nem tanto, nem 8, nem 80, e vamos lá. Como é que funciona aí, Beto, o papel nesse momento aí para estar ajudando a auxiliadora? Olha, irmão Marcelo, é o seguinte, ó, desde que a gente se conheceu, até esse final de semana, no Dia das Mães, agora a gente foi na minha sogra, e ela estava comentando comigo também, com nós ali, que eu sempre fui dessa mansidão, sabe? Eu sempre fui calmo, eu sempre fui mais de ouvir do que de falar. E ela também disse assim, Beto, eu sempre estava preocupada, porque parecia que tu sempre não estava gostando de onde tu estava, porque tu não falava nada, a gente tinha que adivinhar o que tu estava pensando. Não, eu disse, não, é que o senhor trabalha, daí o senhor já me trouxe um monte de coisa, né? Porque eles não são batizados ainda, e eu acho que o senhor está me levando a inclinar eles, porque eu já plantei uma sementinha. Então eu disse, o senhor ele libera para cada um dom. Né? Tem dom de mestre, tem dom de profeta, tem dom de pastor, tem dom de evangelista. Então, assim, eu acho que o Senhor estava me preparando para um dom de mestre, assim, porque eu sinto que eu tenho essa mansidão, porque eu consigo ouvir mais. Então, às vezes a pessoa vem assim, daquele jeito, assim, que nem ela, assim, às vezes vem correndo e fala, e eu fico ali ouvindo, ela fala, ela me vê a minha reação, sabe? E aqui eu acho que vai acalmando ela, assim, daí ela diz, o que tu tem para dizer? Eu digo assim, só tem que pensar, porque às vezes tu fala antes de pensar, sabe? Então, assim, isso foi muito um trabalhar na vida dela, porque eu penso muito antes de falar, e ela fala sem pensar.
Então, aqui nem tinha um louvor, quando a gente entrou para a igreja, o louvor da língua, aquele, né? Ponha, Senhor, guardas na minha língua. Então, isso ali, ela pegava muito, se identificava muito, né? Porque ela falava muito sem pensar. E, assim, foi tão maravilhoso, sabe? Que depois, no momento que a gente se despediu, eu cheguei para minha sogra, para meu sogro, e disse assim, me desculpe se alguma coisa eu falei que não agradou vocês. Ela disse, não, eu quero te ouvir cada vez mais. Então foi assim tão bom, sabe? Eu vi isso que, como eu disse para ela, né? Depois que a gente conhece a palavra, depois que a gente conhece Jesus, a gente quer todos que a gente ama para Jesus. Então, assim, às vezes, e a palavra diz também, né? Não é os de casa que ganham, né? É os de fora. Mas eu estou vendo ali que eu estou plantando uma sementinha, assim, que eu acho que o Senhor, que um está regando e o Senhor vai despertar, né? Então o Senhor vai trazer. Irmão, eu queria te compartilhar mais uma coisa. Quando eu entrei, que eu conheci a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que a gente começou a participar, um irmão, assim, chegou para mim e disse assim, porque eu também não lia a Bíblia, eu não tinha esse conhecimento. Então, daí ele assim, Beto, então para te começar, de repente eu te dou uma dica que foi muito bom para mim, em Provérbios. Porque tem um provérbio para cada dia. Então eu comecei a me alimentar todo dia com um provérbio. Então, assim, a primeira coisa que eu acordava de manhã era pegar a Bíblia e ler um provérbio. Todo dia, né? Um provérbio. Então, assim, isso ali foi me ajudando muito. E, assim, eu me identifico muito, que nem está aqui, eu posso compartilhar com os irmãos aí. O provérbio 3, que diz assim, provérbio 3. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Não é maravilhoso, Marcelo? Sabe? Então, quando tu começa a te alimentar dessas palavras, assim, que tu começa a ver quando Cristo fala contigo a cada dia, nossa, se ele vai aumentar meus dias de paz, o que eu quero mais com Cristo? Tudo certo. Tudo certo. Então tá aí, irmãos, nós vamos fazer um intervalo e voltamos já em seguida.